A contradição entre Isaías 14, 21 e Ezequiel 18, verso 20, um estudo de caso. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu trago para vocês um conteúdo inspirado nas minhas aventuras pelos canais ateístas aí por aí. Eu sigo muitos canais ateus há muitos anos, eu tenho muito interesse no ateísmo, ainda que eu não tenha muito interesse em debate com ateu. Isso por várias razões, dentre elas a principal é que teístas e ateístas argumentam a partir de pressupostos diferentes. Isso dificulta demais a conversação, o diálogo e o debate, entende? E como eu tenho a minha própria experiência no ateísmo, eu respeito profundamente quem é descrente, quem não acredita em Deus, quem não acredita na Bíblia, quem quer encontrar problemas e contradições na palavra de Deus e tal. E respeito totalmente e não tenho nenhum interesse em querer convencer ninguém que é ateu a não ser ateu, tá? Eu já contei um pouco da minha experiência, como que eu deixei de ser ateu e me tornei cristão. Acho que eu já falei um pouco sobre isso em alguns vídeos e etc, etc, etc. E hoje eu queria produzir um conteúdo inspirado em um dos últimos canais ateus nos quais eu me inscrevi há pouco tempo atrás. Faz pouco tempo que eu conheci um canal chamado Mindshift, tá? Pelo que eu entendi, é um rapaz que chama Brandon. Ele era cristão e se desconverteu e se tornou ateu. E ele tem produzido aí um monte de conteúdo ateu e tal. E são conteúdos muito inteligentes, muito legais, assim, muito interessantes, tá? Eu não sei se eu recomendo para vocês ou não, mas se você tem interesse, né, no ateísmo e nos argumentos ateus e etc e tal, eu recomendo, vou colocar um link na descrição do vídeo para o conteúdo lá do Brandon. Mas claro, o conteúdo lá é todo em inglês, se você não entende nada de inglês, nem perca o seu tempo, tá? É isso, mas em especial, vendo alguns vídeos dele, um deles assim me chamou a atenção e inspira o meu conteúdo aqui hoje, que não é uma resposta direta ao conteúdo dele, mas é uma reflexão fruto das reflexões que eu tive ao ver o vídeo dele, tudo bem? Que é um vídeo chamado Generational Punishment, Is God Unfair? A Challenge to Believers, que é punição geracional, Deus é injusto? Um desafio aos crentes. E nesse vídeo ele elenca um monte de textos que falam de punições divinas transcendendo gerações e passando dos pais para os filhos. E outros textos bíblicos que implicam que cada pessoa é responsável por si mesma e vai carregar os seus próprios pecados a despeito dos pecados dos seus pais e não os pecados dos seus pais e blá 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 e coisas desse tipo, tá? E a argumentação do Brandon é muito legal, muito interessante, ele faz alusão a muitos textos bíblicos, mas eu não vou responder a todos os argumentos dele, mas eu vou trabalhar um pouco essa discussão sobre a relação entre responsabilidade individual, né, e essa coisa familiar, coletiva, da experiência do pecado. E tem muita coisa interessante para a gente falar a respeito disso, e eu escolhi, para ilustrar esse problema, esse dilema intelectual, dois versos bíblicos, um em Isaías capítulo 14, lá o verso 21, e outro em Ezequiel 18, o verso 20. Então vamos começar aqui com Isaías capítulo 14, verso 21, diz assim: Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então você tem aqui uma afirmação absolutamente clara, explícita da palavra de Deus, que uma matança deve ser preparada.
e a matança é destinada aos filhos em função da maldade dos pais, com o objetivo de que pais e filhos não construam cidades nos quais a maldade dos pais e dos filhos estejam ali enchendo estas cidades, tá? Enchendo o mundo e tal, e etc. Beleza, perfeito. Aí você tem textos como Ezequiel capítulo 18, verso 20, que fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. E aqui também você tem a noção da relação entre pais e filhos e pecado e etc. Mas aqui existe a ideia de que o filho não vai carregar o pecado do pai, e etc e tal, porque cada um vai carregar os seus pecados. Se você pecar, é você que vai se lascar. E se você for justo, a sua justiça estará sobre você, e se o seu pecado estiver sobre você, é o pecado seu que está sobre você, não o pecado de outra pessoa. Esses dois versos, eles ilustram uma problemática muito interessante que perpassa a palavra de Deus inteira, tá? Desde Gênesis até Apocalipse, que tem que ver um pouco com algumas discussões que são absolutamente amplas, profundas, interessantes e já muito comuns na história do cristianismo de uma forma meio que geral. E em ampla medida essa discussão ela é uma das facetas da discussão da doutrina do tal pecado original. Tudo bem? A doutrina do pecado original é a grande doutrina que aborda todas essas questões de Gênesis a Apocalipse na palavra de Deus. E, de fato, a doutrina do pecado original é uma doutrina bastante polêmica, não só em termos assim dos ateus que discordam da Bíblia e acham a Bíblia um absurdo e uma coisa totalmente contraditória, equivocada, e não sei como, inclusive entre cristãos e tal. Entre adventistas, por exemplo, é muito comum que exista discordância sobre a doutrina do pecado original em função de implicações que essa doutrina tem para o perfeccionismo, que é muito comum no adventismo, que aqui é uma heresia bastante comum no adventismo, né? Esse é o ponto. E eu aqui não vou fazer uma abordagem sistemática, ampla, completa, profunda a respeito desse tema, porque ele remonta à hamartiologia bíblica por completo, e de fato esse é um assunto absolutamente gigante que é difícil a gente abordar assim em um conteúdo, né? Tem que fazer uma série de algumas dezenas ou centenas de vídeos para abordar a questão de uma forma mais profunda. Entretanto, eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito desse assunto, para nos dar um pouco um vislumbre de como que a gente trata estas questões. O objetivo aqui não é exatamente municiar você a discutir com o ateu, a refutar o ateu e blá blá blá. Não é esse o ponto, porque a pessoa que é disposta a descrer, ela vai descrer independentemente de qualquer coisa que se fale, tudo bem? Porque é da natureza da realidade. Cada um crê no que quer e descrê do que quer, ponto. Então, se uma pessoa está decidida a crer ou a descrer de algo específico, nada no mundo pode demovê-la, a não ser que ela queira. Se a pessoa quiser questionar as suas crenças e as suas descrenças, pode ser que as suas crenças e descrenças mudem ao longo da sua vida, da sua experiência em relação a milhares de coisas. E aí, para essas pessoas, pode ser que você apresentar um ou outro argumento, ou muitos ou diversos argumentos, pode ser que ajude alguém a deixar de ser um descrente, se tornar um crente, por exemplo, no caso.
Mas isso só é possível se o descrente em questão estiver aberto a questionar a sua própria descrença. Se isso não acontecer, nada do que se fale muda a ideia da pessoa, ou é capaz de mudar a ideia da pessoa. Isso também é verdade em relação a crenças entre cristãos, tá? Se um cristão está absolutamente decidido a crer que a alma é uma entidade imortal, por exemplo, não vai adiantar se ler para ele: a alma que pecar, essa morrerá, por exemplo, tá? Porque ela vai fazer qualquer tipo de argumentação na sua própria cabeça, ou vai crer em qualquer argumentação que ela encontra em qualquer lugar, para simplesmente negar o texto e continuar crendo que a alma não morre, que é impossível a alma morrer, porque a alma é imortal, entendeu? Se a pessoa estiver disposta a crer nisso e não estiver disposta a questionar essa crença, ela vai crer nisso independentemente de qualquer coisa que estiver escrita, qualquer coisa que se disser e etc. Tudo bem? Isso funciona também para quem quer descrer da alma imortal. Por exemplo, eu sou um absoluto descrente na alma imortal. Não existe nada que você possa falar para mim que vá mudar o meu pensamento em relação a isso. Porque essa é uma questão que já está absolutamente assentada, decidida e definida para mim mesmo na minha própria cabeça, na minha própria experiência. Eu já conheço todos, ou a maioria dos argumentos a favor e contra a noção da alma imortal, e tenho os meus motivos porque que eu creio que a crença na alma imortal é uma absoluta heresia, uma fantasia, uma bobagem, um erro, um engano e blá blá blá. Então, uma pessoa como eu jamais poderia ser convencida, né, de que a alma é uma entidade imortal. Tudo bem? Mas talvez eu esteja me enrolando um pouco aí para a gente entrar no nosso tema e bater um papo a respeito dessa interessante questão da responsabilidade individual versus o caráter coletivo da experiência do pecado. Um primeiro ponto importante para a gente entender quando a gente fala desse assunto é essa dualidade que existe, essa tensão que existe na experiência humana entre o indivíduo e o grupo ao qual ele pertence. E essa relação ela é especialmente interessante quando se fala do filho ou da filha em relação ao seu pai e à sua mãe. Então, o que acontece? Um indivíduo único e sozinho na existência jamais poderia ter um filho. Porque para existir um filho é necessário haver um homem e uma mulher. E vocês não se deixem impressionar com movimentos contemporâneos que tentam, de alguma maneira, derrubar as barreiras das diferenças entre homens e mulheres, porque no final das contas é impossível assim fazer, ainda que as discussões sobre gênero e etc. são complexas, também a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui nesse contexto. O fato é, sem um homem e uma mulher, que é uma pluralidade de dois indivíduos, não existe filho, não existem filhos, né? Então, o que acontece? Na própria essência da existência humana, você já tem uma tensão entre individualidade e coletividade. Em tese, na narrativa bíblica, houve um momento na história em que só existiu um ser humano. Foi quando, supostamente, lá Deus criou Adão. Interessantemente, na narrativa bíblica, quando se aponta para a solidão de Adão, mesmo no paraíso, no jardim do Éden e coisas do tipo, aquilo é apontado como uma coisa negativa. E aí, Deus, ele faz cair um sono sobre Adão, arranca uma costela, desta costela cria da carne da sua carne, do osso dos seus ossos, a mulher,
E aí os abençoa para que cresçam, frutifiquem, multipliquem e encham a terra e tudo mais. Obviamente que eu estou tratando as coisas aqui do paradigma bíblico e a gente não precisa ser crente no paradigma bíblico. Qualquer um que quiser descrer do paradigma bíblico pode descrer. Mas como a discussão é sobre o paradigma bíblico, é nele que a gente trabalha. Tudo bem? Ok. Então, veja bem, a tensão entre o ser humano ser um só e ter um parceiro ou uma parceira em função do qual o relacionamento sexual pode existir e gerar filhos, é uma coisa que está na absoluta base da existência e da realidade. O que implica dizer que as ações de uns com os outros têm implicação na vida de outros. Esse é o paradigma absolutamente básico. Então, Adão e Eva vão transar e esta relação sexual vai dar origem a um filho de cada vez, ou a gêmeos, trigêmeos, sei lá o quê, e a filhos, né? Então, o que acontece? A ação de Adão, um indivíduo, transar com Eva, outro indivíduo, gera a existência de um terceiro indivíduo. E no final das contas, essa estrutura, ela se multiplica para fazer com que a humanidade saia do primeiro dos seus exemplares, Adão, e Eva também é um pouco uma pessoa singular nesse aspecto, né, porque ela também vem à existência de uma forma singular em relação a todos os demais. Mas a partir do momento que Adão e Eva existem e têm filhos, essa estrutura vai ser a estrutura básica da multiplicação da existência dos seres humanos. E todo mundo que jamais existiu em qualquer tipo de contexto só existiu como fruto dessa interação. Vai haver uma outra exceção na história bíblica que, em tese, é Jesus Cristo, que vai nascer de uma virgem, que aí não vai ter relação com essa estrutura básica que está estabelecida no princípio. Então, fora Adão, Eva e Jesus Cristo, supostamente todos os demais seres humanos na face da Terra vieram à existência dentro dessa estrutura básica da realidade. Bom, sendo assim, como que você faria para que as ações de um indivíduo não tivesse implicação na vida de outro indivíduo? O que precisaria acontecer para que assim fosse? Porque um dos problemas com a doutrina do pecado original, a partir da crítica, seja ela cristã ou ateia, é de que Adão e Eva fazem X coisa e quem paga o pato são seus filhos. Então, Adão e Eva comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, caem em pecado, e agora os filhos nascem em pecado. Adão e Eva eram imortais e se tornam mortais, todos os filhos nascem em pecado e são mortais. Afinal das contas, os filhos vieram ao mundo em um mundo ruim, marcado pelo pecado e pela morte, por causa do pecado de Adão e Eva, não por causa dos seus próprios pecados. Ok? E isso é visto como algo injusto, tanto por cristãos quanto por ateus. Ok? Beleza. Vamos concordar com a injustiça, vamos dizer então que há injustiça nesse processo, e vamos eliminar essa injustiça. O que a gente faz? A gente precisa impedir que qualquer ação de uma pessoa tenha reflexo sobre outra. E no momento em que a gente fizer isso para evitar a injustiça, nós eliminamos por completo toda e qualquer interação real e significativa entre os seres humanos. Não somente não pode haver sexo entre Adão e Eva que gere filhos, ou entre nenhum outro casal na face da Terra que gere filhos, como
eu não posso falar uma palavra aqui na minha existência e você ouvir essa palavra que eu falo na sua existência. Porque senão é uma ação que eu faço e tem consequências sobre você. E aí, se eu falar palavras ruins aqui, você vai ouvir palavras ruins aí. E isso é injusto. Não pode haver qualquer interação entre nenhum indivíduo para que essa injustiça, digamos assim, deixe de existir em realidade ou em potencial. Tá? Não pode haver a capacidade de um ser humano encostar no outro, porque senão eu tomo a decisão de encostar em você e você sofre a ação de eu encostar em você. E veja que as interações entre as pessoas, elas podem ser boas ou elas podem ser más. As más ações que têm más frutos devem ser eliminadas. Ok. Para isso, você elimina também as boas interações entre as pessoas, que também precisam ser eliminadas, para que não exista sequer a possibilidade de más ações de uns em relação aos outros. Todo mundo teria que existir na solidão absoluta para que a influência de um não fosse sentida pelo outro, tá? Só que o que acontece? Na narrativa bíblica, Deus não acha que a solidão absoluta de cada pessoa que existe é o caminho a ser seguido na sua criação, na realidade. E o que Deus vai fazer é o oposto de cada indivíduo existindo em si mesmo, por si mesmo, sem nenhuma relação com mais nada e com mais ninguém, para que tudo aquilo que ele faça recaia sobre si mesmo unicamente e não tenha implicação para mais nada e ninguém além de si mesmo, para que tudo seja justo de acordo com o padrão daquilo que algumas pessoas consideram que é justo, que é o quê? Se eu fizer alguma coisa ruim, a coisa ruim recai só sobre mim, não sobre mais ninguém. Se eu fizer alguma coisa boa, a coisa boa é desfrutada só por mim, não por mais ninguém. Porque, inclusive, nesse aspecto, também seria injusto eu fazer uma coisa boa e você que não participou desta coisa boa que eu fiz fazendo junto comigo, você não pode desfrutar desta coisa boa. Vamos dizer que esse vídeo que eu estou fazendo para você fosse considerado um bom vídeo. Você não está me ajudando a fazer esse vídeo, você só está desfrutando do bem que esse vídeo produz na sua reflexão, na sua cabeça e no seu coração. Isso é injusto. Porque você não fez o vídeo junto comigo para participar dos benefícios dele. Sendo assim, para você eliminar o problema do pecado original, nesse sentido, você teria que eliminar toda e qualquer relação boa entre as pessoas. Não pode amar, não pode respeitar, não pode falar, não pode ter carinho, não pode ter sexo, não pode ter nada que você faça que impacte o outro. Porque senão tem uma injustiça acontecendo. Tem você fazendo um bem e outra pessoa que não fez o bem recebendo um bem injustamente. O que também diz que se você fizesse um mal, você não conseguiria fazer esse mal a outra pessoa e ela não seria injustamente punida por algo ruim que você faz. Então eu tomo a decisão de matar e quem morre é você. Se você elimina por completo a relação entre as pessoas, você elimina essa injustiça. Mas aí você também elimina a possibilidade de eu te amar e você ser amado. Entendeu? Ou seja, no final das contas, a solução do problema do pecado original, ela não destrói unicamente o pecado e a injustiça, ela destrói também a própria realidade e a interação entre as pessoas. Com isso em mente, vamos avançar um pouco na nossa percepção a respeito da relação entre pais e filhos.
Que é uma relação que está no âmago aqui dessa discussão, não é isso? Preparai a matança dos filhos por causa da maldade dos pais, ou o pai e o filho não vão morrer pela maldade um do outro, cada um vai morrer pela sua própria maldade, e quem for justo vai viver pela sua própria bondade. Então tem que ter pais e filhos aí, envolvidos numa relação entre si, para que essas questões todas sejam pensadas e levadas em conta. Um primeiro problema assim, que a gente encontra quando a gente fala dessa relação entre pais e filhos é que em nenhum momento existe a ideia de que pais e filhos dando vida, aliás, pais, marido e mulher dando vida aos filhos é uma coisa injusta ou pecaminosa em si mesma, tá? Pode ser que seja, se você der uma vida ruim aos seus filhos, os seus filhos tiverem a percepção de que a vida é uma coisa que não vale a pena, você legou aos seus filhos, caso você os tenha, uma coisa ruim. Mas ao mesmo tempo, se os seus filhos ou se o seu filho considerar que a vida é uma coisa boa, o fato de você ter legado a vida a ele implica que você deu a ele uma coisa boa. E no final das contas, a grande realidade é que a vida é boa e ruim ao mesmo tempo. O que também torna a discussão complexa, né? Porque a vida não é só boa, como se você pudesse eliminar todas as coisas ruins e só ter as coisas boas da vida. Mas a vida também não é só ruim, como se você pudesse eliminar todas as coisas boas e só experimentar coisas ruins. Essa não é a realidade tal qual ela é após a queda. Após a queda, nós experimentamos o bem e o mal, né? Que é exatamente o que Deus falou que ia acontecer se nós comêssemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, falando, né, de Adão e Eva como representantes primeiros da humanidade. A única forma disso não ser assim é que o homem não comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, que ele não pecasse. Através disso não haveria a morte. Não havendo a morte, não haveria o mal, né? Que é o pecado que gera a morte. Nesse aspecto, nós viveríamos o bem e não o mal, ok? Beleza. Todavia, não foi isso que os nossos pais escolheram, e a escolha de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, pecar, desobedecer e ter como consequência a morte, é uma decisão da humanidade contrariamente às instruções divinas e à vontade divina, tal qual está escrito no texto. Deus advertiu o ser humano, não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ponto. Então, a ideia é que você não deve comer e você não vai morrer caso você não coma. Você não vai viver essa experiência. A decisão de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal pertence à humanidade, e é a humanidade que sofre as consequências. E aí a ideia é que Adão e Eva, eles não eram a humanidade, eles eram apenas duas pessoas. E não foi toda a humanidade que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi só Adão e Eva. E aí existe então uma injustiça. Bom, sem sombra de dúvida, existe aqui uma injustiça, só que essa injustiça ela foi perpetrada por Adão e Eva, não por Deus. Se Deus tivesse falado para Adão e Eva, come essa fruta que não vai acontecer nada, Adão e Eva comessem e dessem o baita problema que deu, aí, obviamente, Deus seria culpado por essa situação. Não sendo esse o caso, Adão e Eva foram advertidos corretamente, tinham capacidade de fazer aquilo que Deus havia advertido de maneira a não pecar e a não morrer, e, desobedecendo, mereceriam a morte. E a ideia de que esta morte vai ser realidade não só para eles como indivíduos, mas para com os seus filhos,
implica a seriedade dessa relação entre Adão e Eva no que tange a existência da humanidade através da relação sexual e dos seus filhos. A estrutura básica da realidade, onde uns têm impacto sobre os outros e a relação sexual gera filhos, foi um template da criação, um padrão da criação, inegociável por parte de Deus. Deus queria que assim fosse, porque Deus queria que as pessoas se amassem, tivessem impacto uma sobre a outra para a sua felicidade, e etc, e etc, e etc. Mas uma vez que essa estrutura fosse deturpada no sentido do pecado, um poderia seduzir o outro, um poderia enganar o outro, um poderia dar ouvidos ao diabo e fazer o outro também dar, um poderia ter interações ruins em relação ao outro. E uma vez que ambos desobedecessem a Deus, eles entrariam numa esfera de existência em relação ao bem e ao mal, que conduziria à morte. Deus foi claro em relação a estas coisas. Deus não mentiu e não foi injusto. De maneira que toda essa estrutura, ela contém uma injustiça. Mas essa injustiça, ela tem como fonte a própria humanidade, obviamente instigada pela serpente, que é o diabo, tal, etc. Também é uma figura importante dentro desse contexto como um todo, que de fato, no final das contas, é o verdadeiro responsável pelo engano sedutor, que faz com que os seres humanos desobedeçam a Deus, obedeçam à serpente, pequem contra Deus e enfrentem o destino da morte. Portanto, a injustiça que há nessa estrutura e nesse padrão tem como fonte a serpente e os primeiros pais, Adão e Eva. E aí, o que acontece? É fato que os filhos de Adão e Eva vão vir ao mundo numa condição de existência pior do que Adão e Eva vieram. Fato. Isso é bastante fato. Entretanto, a culpa desta situação não é de Deus, porque quando Deus deu vida aos seus filhos, deu vida a eles no paraíso, no jardim do Éden. Não deu a eles uma vida num lugar cheio de pecado e morte. Inclusive o contrário. Se eles não pecassem, jamais haveria morte, né? E o pecado seria uma escolha deles, não seria uma herança, não seria algo que eles herdam da própria essência da natureza, da realidade, tal qual Deus criou e tal qual Deus queria que fosse. Entende? Então, toda a estrutura na qual a gente está envolvido em termos de injustiça, ela tem os nossos primeiros pais e o diabo por culpados, e não Deus na narrativa bíblica. Desta maneira, fica um pouco mais simples a gente entender as questões referentes ao texto de Isaías 14 e ao texto de Ezequiel 18. E aqui existem algumas outras coisas que precisam ser pensadas do ponto de vista hermenêutico, para a gente pensar em termos das interpretações em relação às coisas. Eu não tento convencer ateu de que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, tudo bem? Todavia, do ponto de vista de quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, o que existe é que os textos bíblicos, eles têm contexto, sentido, aplicação específica em relação àquilo que é o propósito ou os propósitos do autor, seja o autor divino ou autor humano, porque no final das contas se supõe, né, para quem lê a Bíblia e crê, etc., que há uma interação entre interesses divinos e humanos na produção do texto bíblico. São profetas inspirados por Deus. O profeta tem o interesse de ensinar ao seu povo aquilo que ele aprendeu de Deus, aquilo que ele entendeu de Deus, aquilo que ele viu de Deus, aquilo que ele foi inspirado por Deus. Ele tem esses interesses. E Deus também tem interesse nessa dinâmica desse ensino, destas questões,
Por isso que ele está inspirando e usando o profeta para ensinar, ok? Beleza. Um dos erros, assim, que é um erro complexo no meio dessa discussão como um todo, é a parte de algumas pessoas suporem que porque a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade, ela é a palavra de Deus e a verdade em um sentido de que todas as afirmações bíblicas são, por exemplo, assim, absolutas e atemporais e elas contêm toda a realidade em si mesmas. Mas a verdade não é exatamente assim. As afirmações bíblicas, elas são verdade, elas são inspiradas por Deus, mas elas formam um mosaico daquilo, tudo que Deus fala, e se você quiser levar a sério a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade, você vai ter que levar a sério a ideia de que a Bíblia não é feita de um verso. A Bíblia é feita de muitos versos, muitos capítulos, muitos livros, né? E dentro desses muitos versos, muitos livros e muitos capítulos, existem expressões referentes a inúmeros tópicos que ora tratam algumas realidades de uma perspectiva Y, ora de uma perspectiva Y, X, Z, W, à luz de diferentes contextos, à luz de diferentes realidades. Tudo bem? E assim, se você quiser levar a palavra de Deus a sério como a verdade, você precisa, primeiro de tudo, entender que texto e contexto, por exemplo, em Isaías 14, não podem estar em desarmonia com texto e contexto em Ezequiel 18, certo? E assim sendo, é necessário trabalhar os conceitos de forma cuidadosa, de forma profunda, de maneira a perceber o sentido e a aplicação daquilo que se diz a cada contexto específico, e a verdade sempre será a soma de todos os textos e de todos os contextos. Tá? Então, por exemplo, a matança dos pais, ou a matança dos filhos, em relação ao pecado dos pais, é uma realidade que faz absolutamente sentido na relação entre pais e filhos. Então, por exemplo, imagine que você é um pai ladrão, sua mãe, você é uma mulher ladra, e você ensina o seu filho a ser ladrão, por exemplo. É muito óbvio que os pais, por serem mais adultos, mais amadurecidos, mais velhos do que os filhos, são mais responsáveis do que os filhos. Fato. Entretanto, os filhos também têm a sua responsabilidade, pois, em certos aspectos, em certos sentidos, não é absolutamente obrigatório que o filho siga os pecados dos pais. Ora isso acontece, ora isso não acontece. Então, o que acontece? Muito provavelmente, o que se implica aqui da matança dos filhos em relação aos pais, implica uma sociedade onde os filhos, de alguma forma, estão sensíveis à influência dos pais, crendo na influência dos pais, e eles particularmente pecando junto com os pais no meio dessa situação toda. O que, inclusive, é exatamente aquilo que Ezequiel 18 depois vai ilustrar. No final das contas, as pessoas vão ser responsáveis pelos seus próprios pecados, ainda que tenham sido influenciadas e ensinadas pelas outras pessoas, em especial pelos seus pais, que são as pessoas, obviamente, que têm mais poder de influência sobre os filhos em toda a sua existência. A verdade que surge a partir dessa interação entre essas duas coisas é que os pais legam aos filhos o mal
e em função disso existe maldição, existe sofrimento, existe problema por parte dos filhos em função da realidade dos pais, por causa dessa estrutura da própria realidade, da essência da relação entre as pessoas. Mas isso acontece de uma forma em que os filhos também têm a sua individualidade, as suas escolhas e os seus pecados. De maneira que não existe unicamente nenhuma coisa somente, nem outra coisa somente. Não existe só pecado dos pais de filhos inocentes, e não existe maldade dos filhos que surgiu do nada com seus pais absolutamente inocentes. O que de fato existe é uma interação complexa entre pais e filhos em função da relação essencial da própria vida do filho ser fruto das decisões do pai e da mãe. De maneira que é natural que os pais acabem passando aos seus filhos aquilo que eles mesmos são. Obviamente que isso não é uma coisa absoluta. Existem muitos casos de pessoas cujos pais eram X e essas pessoas se tornaram Y. Por exemplo, na família da minha mãe, tinha a minha avó e o meu avô e os seus 5 filhos lá, a minha mãe e os meus tios. O meu avô morreu de cirrose, acho que antes dos 40 anos, de tanto beber, algo do tipo. E de todos os seus 5 filhos, todos eles têm pavor de bebida alcoólica em função do péssimo exemplo lá do meu avô e tal, e nenhum deles bebe. Nenhum deles bebe álcool, pelo menos não recorrentemente, em grandes quantidades, etc. Pelo contrário. Talvez um ou outro já tenha experimentado um pouco o álcool ao longo da sua vida, mas todos eles, em função da experiência negativa em relação ao pai deles, ao meu avô, decidiram se afastar do caminho que o meu avô seguiu, e está tudo certo, está tudo bem. Nesse aspecto, os pais, eles não obrigam os filhos a serem o que os pais querem, até porque você tem o problema dos defeitos dos filhos, que são coisas que os pais não querem, e também, assim, em certo aspecto, a vida dos filhos não é idêntica ao que os pais gostariam, né? Em relação a todas as coisas. Os pais não conseguem dar luz e vida a filhos absolutamente do jeito que eles gostariam, né? Que só tivesse as suas qualidades e as coisas boas da vida e não tivesse os defeitos e as coisas ruins. Em função do paradigma da queda e do pecado, não é possível que isso exista no mundo. E existe injustiça nisso? Sem sombra de dúvida. Existe injustiça. Mas essa injustiça, ela vem do pecado, ela não vem de Deus. Entendeu? Dessa maneira, a aparente contradição entre os textos simplesmente indica uma realidade complexa, onde, por um lado, se reconhece a interação entre o coletivo e os filhos sofrendo em função da maldade dos pais. Mas esse quadro, ele é temperado pela ideia de que os filhos também têm a sua individualidade e a sua singularidade e também são responsáveis pelos seus próprios pecados. E não podem jogar nas contas dos pais todos os problemas da sua vida como se eles próprios não tivessem os seus próprios problemas individuais, por exemplo. Vamos trabalhar com a ideia de que o meu avô era bêbado, meus 5 tios, 4 tios além da minha mãe, não são bêbados. Então, eles não têm esses defeitos. Mas pode ser que os meus tios e a minha mãe tenham defeitos que o meu avô não gostaria ou não concordaria. Então, no final das contas, a estrutura do pecado e da morte nos envolve tanto no dilema da maldição coletiva, geracional e etc., quanto da maldade individual e do pecado individual de cada um. E não há uma relação de contradição entre uma coisa e outra. Porque o fato dos meus pais serem pecadores e isso trazer maldição a mim, não nega os meus pecados que também trazem maldição a mim. E o grande ponto é fazer uma leitura dos textos
de maneira a levar em conta estas complexidades e não supor que um verso é a verdade absoluta, completa e restrita em relação a estas questões, até porque se assim fosse, a Bíblia teria que ser composta unicamente de um versículo e de nada mais, que pudesse complementar um mesmo tema de uma informação de uma perspectiva um pouco diferente. Mas no final das contas, o texto bíblico espelha a própria complexidade da realidade. E, acima de tudo, existe uma questão que é absolutamente crucial nessa discussão, que basicamente é a ideia de que o juízo final esclarecerá diante de todo o universo, de todas as pessoas e etc e tal, porque cada pessoa viveu do jeito que viveu, teve o destino do jeito que teve a vida tanto aqui na Terra quanto a vida eterna, de um jeito ou de outro. Você vai ser salva, você vai ser perdida, porque sim e porque não. E essas questões, elas obviamente são complexas. Obviamente há uma injustiça no âmago dessa estrutura como um todo. Mas a promessa divina é que tais e tais questões serão absolutamente... como que fala? Assim, elas serão totalmente dirimidas, as dúvidas, os problemas e etc e tal, neste juízo final de tudo e de todos. Que unicamente o Deus onisciente é capaz de conduzir, porque é o único que sabe, de fato, o grau de relação entre a culpa, o mérito, a coisa boa, a coisa ruim, de cada pessoa, em cada circunstância, em cada situação, em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. Não tem como ser diferente disso. É óbvio que, enquanto esse juízo final não se concretiza, a ideia de que há justiça e de que há sentido no meio da loucura que é a realidade, ela é algo que pertence ao âmbito da fé, da esperança, da confiança, não exatamente da realidade, vamos dizer assim. Pelo contrário, a nossa realidade ela é absolutamente marcada pela injustiça. É a injustiça do diabo que engana Adão e Eva, do Adão e Eva que escolhem o diabo ao invés de Deus, e de todas as pessoas que vêm à existência num mundo ruim e que não são meras vítimas do mundo ruim, mas fazem parte do mundo ruim elas mesmas, porque elas mesmas são pecadoras além do seu pai e da sua mãe. A pessoa que tenta pegar o verso bíblico, por exemplo, um verso bíblico e tenta explicar toda a realidade unicamente com base naquele verso, sem levar em conta a revelação bíblica por completo, ela não está fazendo de fato uma teologia bíblica das coisas. Ela está simplesmente pegando questões que ela, na cabeça dela, entende que são contraditórias, porque ela não tem o quadro amplo e complexo das coisas, porque no final das contas ela pressupõe o engano, ela pressupõe a contradição, ela pressupõe o equívoco, ela pressupõe que Deus não é bom, ou que Deus nem existe, ou que Deus não é justo, etc. e tal, porque ela se concentra naquilo que é parcial em contraposição àquilo que é amplo e geral. E obviamente que a pessoa pode fazer isso. É por isso, inclusive, que eu não discuto com esse tipo de pessoa. Se você quer discutir, você quer acreditar que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é errado, que Deus é ruim, eu respeito, porque eu já fui uma dessas pessoas. E ninguém poderia me convencer do contrário quando eu pensava desta maneira. Eu tive o meu encontro com Deus e hoje eu tenho uma percepção diferente, sim, fato. Mas eu mesmo não conseguiria me convencer a mim mesmo se eu me encontrasse comigo do passado em relação a estas coisas. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, né? Dizendo que se eu do presente me encontrasse o Ezequiel do passado, o Ezequiel do passado não levaria em conta nada do que o Ezequiel do presente diz em relação a tais discussões. Por quê? Porque a experiência da confiança em Deus, da crença em Deus em relação a estas coisas, não é meramente a capacidade da gente ver lógica em relação a textos bíblicos interpretados de forma XYZ. Isso, inclusive, para mim, nunca foi muito importante.
Para mim, as discussões lógicas bíblicas em relação a contradições desse tipo são coisas absolutamente secundárias em relação à minha experiência com Deus. E a partir da minha experiência com Deus, eu não sei se eu consigo transmitir para você o quão simples é a relação entre Ezequiel 14, 21 e Ezequiel 18, verso 20. Mas na minha cabeça é algo absolutamente simples, que simplesmente indica a complexidade de dois fenômenos que são verdade ao mesmo tempo. Seres humanos existem em função da coletividade, e a coletividade acaba tendo influência sobre o indivíduo, e cada um é um indivíduo em si mesmo, membro dessa coletividade. E a única forma da gente eliminar esse problema de fato seria eliminar a relação entre as pessoas. Não somente a relação de injustiça, onde um peca e o outro sofre, um mata e o outro morre, mas também a experiência onde um faz uma bondade e o outro recebe uma bondade, onde um ama e o outro é amado. E eu creio, sinceramente, que a vida sequer existiria se fosse para ser nesse sentido da solidão absoluta de cada um, onde cada um só pode viver em si mesmo, para si mesmo, por si mesmo, para não receber influência de mais ninguém e não oferecer influência a mais ninguém, para que ateus ou crentes aí que não entendem muito bem as coisas se satisfaçam diante do terrível paradigma do pecado original. O pecado original é uma doutrina absolutamente problemática, por quê? Porque o pecado é uma realidade absolutamente problemática. O pecado é injusto, o pecado é ilógico, o pecado é errado, o pecado é ruim. Por isso, tudo que o pecado tocou carrega a característica do que é ilógico, do que é ruim, do que é injusto e do que é mal. É por isso. Agora, o mal não é apontar a complexidade. Olha, a gente sofre muito em consequência do que veio antes da gente. Em função de Adão e Eva, em função dos nossos pais, em função de toda a sociedade que foi construída por outras pessoas que não são por nós mesmos e que implicam todo um sistema de trabalho, de relacionamentos, de questões particulares entre as pessoas que envolve um monte de mentira, um monte de egoísmo, um monte de malícia, um monte de agressividade, um monte de violência, um monte de maldade, que não são coisas que nós criamos e que nós fizemos por nós mesmos. Agora, o fato de a gente vir ao mundo no meio dessa zoeira toda não implica que em alguns momentos eu também não sou violento, eu também não sou mentiroso, eu também não sou sensual, eu também não sou injusto, também não sou errado, eu também não sou ruim. Pelo contrário, o que existe é o oposto. Eu faço parte desse problema que é um problema geral. E assim como o mal dos outros me afeta, o meu mal também afeta os outros. E isso é injusto e é ruim, ponto. Entretanto, é preciso entender que essa estrutura de relação de uns para com os outros também implica tudo de bom que a gente vive no mundo. É porque outras pessoas construíram coisas boas que eu desfruto coisas boas. É porque outras pessoas amam que eu sou amado. É porque outras pessoas têm preocupação positiva, boa e benevolente em relação a mim, que eu sou objeto de cuidado, de carinho, de amor, de um monte de coisa boa, de oração e tal, não sei o quê. Porque tudo funciona dessa mesma forma. E eu não acho que eliminar a relação entre as pessoas para que o problema lógico se torne menor do que de fato ele é, seja a solução do problema. Então, sem sombra de dúvida, essas questões são complexas e são difíceis da gente tratar. Mas elas são assim por quê? Porque elas espelham a realidade. Lembra que a palavra de Deus é a verdade? Se a palavra de Deus não espelhasse essa complexidade de questões, ela não seria verdade. Porque haveria elementos que ela deixaria de fora. Ela só apontaria o problema individual, ela não falaria nada do problema coletivo. Ou ela só apontaria o problema coletivo, ela não faria nada do problema individual, como se o coletivo não fosse feito de um monte de individuais. Quando a Bíblia fala tanto do problema do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista intelectual, é verdade que às vezes passa uma impressão que se o problema é coletivo, ele não é individual, e se ele é individual, ele não é coletivo. Mas a solução do problema hermenêutico é levar a sério e concluir que o problema da humanidade é tanto individual e tanto coletivo. Então cada um carrega os seus pecados.
E sim, a gente também sofre pelos pecados dos nossos pais, ou a gente faz os nossos filhos sofrerem em função dos nossos pecados. Pode não ser simples, pode não ser fácil equacionar todas essas coisas? Sim. Mas se você leva a palavra de Deus a sério, esta é a conclusão. A conclusão é que ambos os textos são verdadeiros. Ambos os textos são coerentes, ainda que eles impliquem uma questão que de fato é complexa, sobre a essência da interação entre o individual e o coletivo. E aí, para dirimir quem é cada indivíduo e qual é a influência exata de cada coletivo em cada indivíduo e a posição de cada indivíduo em cada coletivo, aí é só o juízo final divino para dizer quem é quem, o que aconteceu, por que aconteceu, como foi feito, como não foi feito, qual é a relação de interação exata entre as coisas, em termos de proporção de culpa, proporção de mérito, proporção de coisas más e de coisas ruins, que explicam basicamente tudo o que existe. Eu e você não vamos chegar às respostas últimas da vida, tudo porque, como que é e como que não é, antes deste juízo final, porque esta é uma obra divina e não humana. Nenhum ser humano tem capacidade de abarcar toda a realidade em relação aos indivíduos e aos coletivos. Por quê? Porque tudo isso é maior do que nós como indivíduos e como coletivos. Mesmo que nós tivéssemos uma percepção mais plena possível da nossa esfera de realidade neste tempo, nós ainda teríamos que lidar com o fato de que existiram outras pessoas em outros contextos, em outros grupos, muito antes do que a gente. E a gente simplesmente não faz a menor ideia de quem eram essas pessoas e como tudo foi na realidade e na prática, para que hoje eu e vocês estamos no mundo do jeito que ele existe, com os seus defeitos e com as suas qualidades. E não dá para você eliminar todos os defeitos sem eliminar todas as qualidades, porque desde a queda o bem e o mal andam juntos, inseparáveis, até o juízo final. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.